Esta é a nossa saudação matemática. Olá, tudo bem com você? Eu sou Alex Duarte, matemático, e este é o nosso intérprete de Libras, Hermes Araújo. Juntos apresentaremos para você a aula do segundo ano do ensino médio a respeito de notação científica. Nós tivemos uma aula de apresentação, esta então é a primeira aula contendo matéria. E aqui está o nosso cronograma. Bom, o que é notação científica? Notação científica é uma padronização na forma de escrever um número. Então, ela tem esse formato que está sendo apresentado aí na tela. É um produto n vezes 10 elevado a n. Calma que é mais simples do que parece. Esse número à esquerda, que está sendo multiplicado pela potência de 10, ele é qualquer número real, com a condição de estar entre o número 1 e o número 10. Repara que pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10. Pode ser, sei lá, 9,97, por exemplo. E essa potência de 10 aqui é qualquer número inteiro. Então, podemos ter 10 elevado a 0, a 1, 2, 3, 4, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Perfeito? Esse n maiúsculo é chamado de termo dígito, o número que vem antes do sinal de vezes. E a potência do 10 é chamada de termo exponencial. Ok? Bom, vamos ver um exemplo que fica mais fácil, né? Então, eu peguei exemplos, para começar, da física e da química. Então, na verdade, eles até usam mais a notação científica do que a própria matemática. E o que está aqui é a velocidade da luz no vácuo. Vamos ler? 299.792.458 metros por segundo. Bem rápida, né? Nós queremos colocar esse número em notação científica. Vamos ver de novo? Nós precisamos de um número aqui que esteja entre 1 e 10 vezes uma certa potência de 10. Então, é claro que esse número aqui não está entre 1 e 10, né? Ele está na casa das centenas de milhões. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos pegar esta vírgula que está aqui e passar a vírgula para cá. Vamos ver quantas casas que a gente tem que andar com a vírgula para chegar aqui, ó. Então, vamos lá. Para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Andando com a vírgula 8 casas para a esquerda, vai ficar assim, ó, C igual a 2,997,924,58. Pronto. Agora, este número está entre 1 e 10, vezes uma certa potência de 10. Mas não decore. Vamos pensar com lógica? Se para fazer isso você andou com a vírgula 8 casas para a esquerda, né? Para manter a constante, eu preciso multiplicar por 10 elevado a 8 para compensar. Imagina que você está voltando aqui, ó. Se você pegar esse número e multiplicar por 10 elevado a 8, exatamente vai dar aquele número que estava lá, né? Porque aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar nesse formato que está aí, ó. Então, agora, o nosso número está escrito em notação científica. Se você olhar numa tabela de constantes da física, né, provavelmente as constantes todas vão estar em notação científica. E aqui nós temos um exemplo da química, que é a constante de Avogadro. É o número de átomos por mol de uma determinada substância a uma dada pressão e temperatura. Por favor, detalhes com o seu professor de química. O número de Avogadro é 6,02214076 vezes 10 elevado a 23 mol elevado a menos 1. Bom, vocês estão vendo que esse número já está em notação científica. Por quê? Porque essa parte aqui já está entre 1 e 9. Perdão, entre 1 e 10, multiplicada por uma potência de 10. Então, aqui já está apresentado o número em notação científica. Se você quisesse ver quanto que vale esse número, o que você teria que fazer? Chegar a essa vírgula 23 casas para a direita. Vamos ver? Então, para chegar a vírgula até aqui, quantas casas? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficaria assim, ó, igual 6022 14076. Alex, mas era para chegar
23 casas para a direita, só chegamos 8, é verdade. Quantas faltam? 23 menos 8, 15. Então, faltam 15 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos tentar ler esse número? Ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. A constante de Avogadro são 602 sextilhões, 214 quintilhões, 76 quatrilhões. Então, vocês veem que realmente escrever o número em notação científica fica mais fácil para ler, para entender e até mesmo para fazer conta com o número, para manipular o número. Um exemplo da matemática, né, que dá nome àquele famoso buscador, é o Google, que é 10 elevado a 100. O número 1 seguido com 100 zeros. Então, em notação científica, 1 vezes 10 elevado a 100. Aqui está o Google, que é esse número escrito em notação científica. Perfeito? E uma utilidade para ele: o decaimento de um buraco negro supermassivo de aproximadamente uma galáxia de massa, devido à radiação Hawking, levaria cerca de 10 a 100 anos. Ou seja, portanto, a morte térmica de um universo em expansão, como o nosso universo, é limitada para ocorrer a partir de pelo menos um Google, 10 elevado a 100 anos, do seu tempo de vida. É uma aplicação de um número tão grande. Bom, e nas máquinas? Na calculadora, por exemplo, quando você digita assim 13E4, esse E aqui, ó, ele está na calculadora na tecla geralmente chamada EXP, de expoente. E a calculadora já vai entender que é um expoente de 10. Então, 13E4, ela interpreta como 13 vezes 10 elevado a 4, ou seja, 13 vezes. O que é 10 elevado a 4, gente? O número 1 com 4 zeros. 13 vezes 10 mil vai dar 130 mil. Cuidado, tá? Que na calculadora, normalmente, a vírgula e o ponto são invertidos em relação ao português. Aqui o ponto é o separador de decimal e a vírgula é o separador de milhar. Ok? Você pode até configurar para não fazer isso. E observa também, por favor, que esse número não está em notação científica, porque o 13 não está entre 1 e 10. Então, o que nós deveríamos fazer? 1,3 agora está entre 1 e 10. Repara, chegamos a uma casa para a esquerda. Para compensar, vou chegar o 10 uma casa para a direita. O 10 elevado a 4 vai virar 10 elevado a 5. Então, 130 mil em notação científica, 1,3 vezes 10 elevado a 5. Repare, então, sempre que a representação numérica fica mais simples. Essa outra tela aqui é para mostrar para você que, quando você faz uma conta muito grande, por exemplo, 1.234.567 ao quadrado, não vai caber, no visor da calculadora a resposta exata. Automaticamente a calculadora colocou em notação científica, olha lá, 1,524155677 vezes 10 elevado a 12. Repara também que esse resultado não é exato, O número terminado em 7 ao quadrado, 7 ao quadrado 49, deveria terminar em 9. Essa resposta é uma resposta aproximada. Bom, e no computador? Aí eu fiz essa conta aqui, ó. 0,000065 vezes 40 milhões. E dá 260 essa conta. Mas repara que é até difícil de ler, difícil de enxergar, difícil de ficar contando os zeros. Se você quiser escrever em notação científica, você faz igual a calculadora. 6,5 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos conferir aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Realmente, 6,5 vezes 10 a menos 6. E o 40 milhões? É o 4 vezes 10 elevado a 7, ou seja, o 4 seguido de 7 zeros. Então, ficou assim, ó, 6,5 vezes 10 elevado a menos 6,
vezes, que no computador é asterisco, 4 vezes 10 elevado a 7. E é claro que o resultado continua o mesmo. Só para você ver que realmente fica mais fácil de escrever os números em notação científica. Bom, e agora vamos fazer alguns exercícios? Expresse cada um dos números definidos a seguir em notação científica. Então vamos ver os exemplos. Peguei novamente um exemplo de física, gente. A carga do elétron é negativa, né? Você já sabia disso, menos 0,000, 000, 000, 000, 000, 000, 160, 217, 663, 4 coulombs. Bem, então é um número muito pequeno, né? Vocês viram que fica inconveniente até escrever o número dessa forma. Bom, onde que eu tenho que colocar a vírgula para ficar em notação científica, né? Tem que colocar a vírgula aqui, ó, porque aí fica 1,60 alguma coisa, ou seja, colocando a vírgula ali, a gente obtém um número que está entre 1 e 10, para colocar à esquerda do sinal de vezes. Mas quantas casas que eu tenho que andar para colocar a vírgula ali? Ó? Vamos contar? Ó. Então, a vírgula está aqui, hein? Vamos lá. Ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 casas. Tá? Então, em notação científica, vai ficar assim, ó, 1,60217 6634 vezes uma potência de 10. Gente, se você andou a vírgula 19 casas para a direita, para compensar, na potência de 10 eu vou andar 19 casas para a esquerda. Então aqui, ó, na hora que você multiplicar, essa vírgula vai chegar 19 casas para a esquerda e vai chegar exatamente nesse número aí que a gente tinha antes. Nessa representação, né? Porque o número é o mesmo. Então, né, espero estar convencendo vocês que em notação científica fica mais fácil de enxergar o número, de trabalhar com ele e até mesmo de pronunciar o número. 1,602 176,634 vezes 10 elevado a menos 19. Essa é a carga de um elétron. Detalhes com seu professor de física. E aqui está um exemplo curioso, né? O π. O que é o π mesmo? Você pega uma circunferência, sei lá, pega um prato lá da sua casa, pega um barbante, né, estica em volta do prato. Aí você pega e estica esse barbante reto. Em seguida, você passa o barbante de um lado até outro do prato, né, passando pelo centro, ou seja, o diâmetro do seu prato. Né? Aqui é o comprimento e aqui é o diâmetro. Né? Se você divide um pelo outro, né, o comprimento pelo diâmetro, quantas vezes o diâmetro cabe dentro do comprimento? 3,14, 15, etc. Ou seja, esse aqui é o conceito de π. Né? É o comprimento pelo diâmetro de qualquer círculo. E o valor aproximado aí, né? O π tem infinitas casas decimais sem repetição, não é uma dízimo periódica. Temos aí 10 casas decimais, 3,1415926535. Bom, se você observar, esse número aqui, ele já está entre 1 e 10. Só falta a potência de 10. Ué, Alex, mas não tem potência de 10. Bom, mas você pode escrever assim, ó. Então, o π, ele é aproximadamente 3, vamos lá, 14159266535 vezes 10 elevado a 0. Lembra que 10 elevado a 0 é 1? Então, não vai alterar o número. Está aí o número π aproximado escrito em notação científica. E aqui uma curiosidade, né? É o que eu usei um programa, né? Um conversor, para pedir o número π com 767 casas decimais. E aí você vai observar que as casas decimais número 767, 766, 765, 764, 763 e 762 são todas iguais a 9. Tem uma sequência de 6 noves aí dentro do π. Isso é uma curiosidade. Essa posição do π é conhecida como ponto de Feynman. Feynman é um físico ganhador do Prêmio Nobel.
Então ele deu o nome a essa curiosidade. Só para você ver. Bom, e esse exemplo aqui, né? 0,00065 vezes 40 milhões. Vamos ver como é que a notação científica facilita a conta? Né? Então, em vez de fazer isso aí com esse monte de zeros, vamos ajustar primeiro. Vamos pegar essa vírgula que está aqui e colocar a vírgula aqui. E a vírgula que está aqui, ó, né? Já esse número é inteiro, vamos colocar a vírgula aqui. No primeiro caso, quantas casas devemos andar? Ó, a vírgula está aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 6,5 vezes 10 elevado a menos 6. Perfeito? Bom, vezes a vírgula aqui vai ficar 4, ou se você quiser, 4,0. Vezes, mas para chegar a vírgula para cá, nós recuamos a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, aquele número, na verdade, é 4 vezes 10 elevado a 7. E realmente é o número 4 seguido de 7 zeros. Bom, agora que está tudo em notação científica, observe como é que fica mais fácil fazer essa conta, bem mais fácil. O que vai acontecer? Escreve primeiro o 6,5 e o 4. E aí você deixa as potências de 10 juntas aqui, ó, já que a ordem, né, na multiplicação não importa, 10 a menos 6 vezes 10 elevado a 7. Perfeito? 4 vezes 6,5 dá 13. Não dá 13 não. Dá 26. Então fizemos essa parte aqui. Conserva a base, somos expoentes. 10 a menos 6 vezes 10 elevado a 7 dá 10 elevado a 1. 26 vezes 10 é 260. Se você quiser ainda, né, escrever em notação científica, 2,6 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, a notação científica facilitou a conta porque embutiu, né, os zeros todos nas potências de 10 e nós pudemos trabalhar com elas separado. Perfeito? No computador, né, é a conta que eu estou mostrando aqui, né, novamente, que você pode, né, fazer de um jeito ou pode fazer de outro e vai dar o mesmo resultado, que é 260,0, né, mas enfatizando que digitando assim fica mais fácil, né, assim dessa segunda maneira. Perfeito? Muito bem. Eu vou fazer um breve comentário, né? Quando você está lá no computador, né, existem algumas coisas que o computador aceita sem nenhuma adição, né, digamos assim. Algumas coisas que estão embutidas na linguagem dele. Isso é o que a gente chama de núcleo da linguagem. Estamos falando da linguagem Python, especificamente. Bom, agora, algumas funcionalidades mais sofisticadas estão fora, né? Numa coisa que a gente chama de bibliotecas. Então, elas são adendos, né, digamos assim. Eu falei, Alex, por que o computador não faz tudo o tempo todo? Porque senão ficaria muito pesado, gente, né? O núcleo faz o básico. Então, aqui, né, voltando, então o que eu fiz? Né? Eu pedi das funcionalidades, eu pedi uma biblioteca chamada matemática, né, que em inglês abreviado é Math, e pedi para ele importar as funcionalidades todas dessa biblioteca. Por quê? Só para mostrar para vocês que, por exemplo, fazendo isso, você já tem acesso ao número π. Né? Então, dentro do computador, neste caso da linguagem, o número π está armazenado lá como 3,14,15,926,535,89793. Outra constante famosa da matemática, né, exponencial, a constante E, também está lá, né? 2,7, 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45. Então, assim, você não precisa ficar digitando essas constantes, ele já obtém essas constantes com uma boa precisão para você. Sempre que você precisar delas, elas estão dentro da biblioteca de matemática. Bom, então com isso nós finalizamos esta aula de hoje, que foi sobre notação científica. Na próxima aula nós vamos falar de sistema linear. Muito obrigado pela sua presença na nossa aula.